pessoal, eu me chamo Sara Pinheiro, sou coordenadora de educação aqui na UEN e sejam bem-vindos a mais um vídeo da trilha de conhecimento sobre o chatbot template integrado ao Cienge, tá bom? Nesse vídeo, a gente vai falar sobre o fluxo de segunda via, extrato e saldo devedor. Então, a gente vai falar sobre os fluxos da parte financeira, tá bom? Vamos iniciar, então, com a intenção de segunda via, tá? Se você não assistiu o vídeo anterior que fala sobre a fluidez dos fluxos, eu indico que você assista para poder entender melhor esse fluxo. Basicamente aqui, a gente verifica, e a gente já sabe que pela opção do menu ou pela inteligência artificial, então a gente direciona ele para o fluxo de listagem de contratos do títulos a receber, que é este fluxo aqui. Nesse fluxo, ele é o fluxo principal de parcelas, né? Então ele lista os contratos do cliente e assim que o cliente escolhe um, ele passa para a listagem das parcelas. Claro que se o cliente só tem um contrato, ele não vai precisar escolher esse contrato. A escolha já é automática, tá? Então, a primeira ação desse fluxo é verificar se já tem o ID do cliente salvo. É um campo de contato. Se ele já tem esse campo de contato, se já tem algum valor nesse campo, quer dizer que ele já se credenciou. E aí a gente só apaga esse credenciamento, esse ID, quando o usuário encerra uma conversa, tá? Então, se ele tem, a gente pula uma etapa. Se ele não tem, a gente joga ele no fluxo de credenciamento. Já já a gente fala um pouquinho sobre o credenciamento, mas é um fluxo que a gente verifica, né? Se o usuário tem ali as informações. Então, a gente pede o CPF ou o CNPJ e depois a gente confirma os 4 últimos dígitos do telefone ou o e-mail que está cadastrado no Cienge para ele poder, né, prosseguir e obter informações. É por questões de segurança, né, da informação. Depois que o usuário está credenciado ou se credencia, a gente verifica se ele veio pelo fluxo de disparo de cobrança ativa, já que existe, né, uma cobrança ativa que envia essas notificações para o usuário. Se ele está credenciado e chegou nesse fluxo por lá, pela parte de cobrança, a gente pede para ele se credenciar de novo para confirmar as informações, tá? Se não, a gente continua o fluxo, então a gente inicia uma lógica aqui de paginação, então a gente faz as rodadas aqui, né, zera, e a gente começa a listar os contratos do usuário, usando, né, o ID do cliente. Então, aqui a gente faz uma requisição para a API do Cienge, né? É esse recurso aqui, Accounts Receivable Bills, e a gente passa o ID do cliente, tá bom? Nisso a gente consegue verificar se não tem nenhum contrato. A gente consegue também tratar essa falha e direciona ele para o atendimento humano. Mas se deu para contar, quer dizer que a gente conseguiu contar quantos contratos tem, a gente consegue tratar aqui nesse fluxo. Então, a gente trata a quantidade de contratos que esse usuário tem. Se ele tem somente um, eu salvo as informações, né? Então, eu salvo o número do contrato, o ID do documento, né? E o número também do documento, né? Se não tem nenhum, a gente verifica se é a primeira rodada, e se não tem nenhum contrato e é a primeira rodada desse cliente, né, que é a primeira vez que eu estou paginando, né, então, paginando, quando eu falo paginar, quer dizer pesquisar os contratos. Então, realmente, a gente não, ele recebe essa mensagem aqui de que não conseguiu, né, consultar os contratos e direciona para o atendimento humano, tá? Agora, se não é a primeira rodada, a gente informa, né, que não encontrou outros contratos. E aí pergunta se o usuário quer rever novamente, listar novamente, falar com o financeiro ou algo assim, tá? Agora, se o usuário tem até 10 contratos a gente consegue contar e a gente cria uma lógica de contador para passar por todo o array de objetos, todos os arrays, né, toda a lista e listar todos os objetos para o usuário escolher um, tá? Então, aqui que a gente tem uma lógica de contador. Na comunidade tem um link também sobre isso, explicando para que funciona e tudo. E se você quiser entender mais sobre lógica de contador, você pode dar uma olhadinha nesse post, o link vai estar na descrição, tá bom? E aqui basicamente a gente conta todos, né? A gente cria essa lógica que é um pouquinho complexa e a gente manda uma mensagem para o usuário, olha, digita o número do contrato que deseja consultar e aí vai ter uma lista, né? O usuário digita o número do contrato e se for um contrato válido, ele entra aqui, né? A gente verifica se tem um número entre 1 e a quantidade de contratos. Então, vai vir 1, contrato tal, 2, contrato tal, 3, contrato tal, e aí o usuário escolhe, né, com um número, é mais fácil pra gente, e a gente verifica, né, se, primeira coisa, se o ID, né, desse o código desse contrato ele é curável, código CT ou algum outro tipo de contrato que você realmente realiza a cobrança.
Se for, a gente vai salvar essas informações também. Então, o Receivable Bill ID, o Document ID e o Document Number. Então, se o contrato for cobrável, a gente salva as informações para poder consultar agora o centro de custo, para ver se o centro de custo também gera cobrança, né? E aí, se o contrato não for cobrado, quando ele passar por esse filtro aqui, né, a gente vai falar, ó, esse contrato não gera cobranças para você, outro. E aí ele entra num loop até ele escolher um contrato que, né, que seja cobrável, tá, gente? Por isso que é importante, aqui tem até um aviso, ó. Aqui usamos os filtro por código do contrato, que é cobrado. Esse filtro é configurado nas globais do seu projeto. Então, usando a palavra-chave iniciar config. Se você quer entender mais sobre como configurar o seu projeto, a gente tem um vídeo de configuração do template integrado ao Cienge, tá bom? Indico que você assista aquele vídeo para relembrar alguns conceitos. Depois que a gente salva o contrato, então, que o usuário escolheu, né, ou o único contrato que ele tem, a gente verifica se tem alguma coisa na global de centro de custo que não cobra. Tem uma global do seu projeto que você consegue colocar quais são os centros de custo que você não quer cobrar, tá? E aí, se tiver alguma coisa, a gente verifica que através desse recurso do Cienge, tendo o título do usuário, né, que é esse Receivable Bill ID, a gente verifica as propriedades, né, desse título e consegue verificar o centro de custo. Então, a gente verifica se o Cost Center ID, que é o ID do centro de custo, tem algum ID ali que foi informado que não é para cobrar. Então, se tiver, a gente fala, olha, o título não gera cobrança para você, né? E aí ele volta de novo ali para o looping para ele encontrar o que gere cobrança. Agora, se ele realmente gera cobrança, se o código do centro de custo não está ali informando que não gera, então a gente vem para cá, salva essas informações, né? Então, o document code, o receivable bill ID e o document number, e entra no fluxo de listar parcelas. Então, aqui a gente envia o usuário para o fluxo que vai realmente listar as parcelas que tem nesse contrato, tá? E aí eu vou abrir aqui esse fluxo para a gente dar uma olhadinha. Então, esse fluxo a gente vai consultar a API da UN, a gente modelou uma API que consulta por um certo tempo. Então, aqui a gente tem a primeira ação, a gente salva o after date e before date. São parâmetros de limite entre consulta de parcelas. Então, a gente consulta por um determinado tempo. Não é possível consultar todas as parcelas do contrato, porque são muitas parcelas e o retorno é muito grande. Então, quando a tecnologia vai ler, né, dá timeout, então a gente precisa setar um período de tempo. E aqui nessa expressão, a gente está setando aqui o dia atual, né, do mês atual, e 2 meses atrás. Então, a gente está, por exemplo, no mês, hipoteticamente, no mês de abril. Então, 2 meses para trás seria abril, março e fevereiro, né? Então, seriam esses 3 meses aqui. E o before é o mês passado. Então, after date é a primeira data, o primeiro período de tempo e before date é a última data. Então, entre esses dois períodos, a gente vai pesquisar parcelas. O before date aqui, ele tá o mês atual, né? E um mês à frente. Então, ele pega o mês atual e mais 30 dias para frente. Então, a gente está, por exemplo, no mês de abril, a gente vai pegar também as parcelas, então, do mês de maio, tá? E aí a gente informa para o usuário que vai consultar as parcelas de tal período a tal período e do contrato tal. Isso aqui serve para a gente não dar um recibo de quitação para o usuário, para ele não achar que não tem débitos em outros períodos. Então a gente deixa claro o período que está sendo consultado e aí a gente consulta a API para poder buscar ali essas parcelas. Depois a gente verifica se não tem parcelas, a gente dá uma resposta para o usuário, né, e se ele tiver com o setor financeiro. E se tiver parcelas, a gente conta e também faz uma lógica de contador, tá bom? A gente passa por todas, lista todas as parcelas e a gente também faz um filtro por condição de parcela. Então, aqui a gente só vai mostrar para o usuário, só envia essa mensagem aqui mostrando se a parcela tiver algum valor, né? Ou se ela tiver uma condição de parcela que pode ser mostrada. Essas configurações aqui, elas são feitas também pelo disparador iniciar config, tá? Tem um vídeo explicando como configurar o seu chatbot, tá bom? Então, só se passar por essas informações, né, por essas etapas de filtros, que o usuário vai receber aqui a mensagem da parcela, o vencimento,
o valor a pagar, o status da parcela e o status do boleto. Se você quiser remover algum desses dados, por exemplo, status do boleto, quer dizer que ele está gerado ou não, você pode vir aqui e apagar essa mensagem, tá? Agora, se você não entende muito bem, é interessante você falar com o nosso time de suporte ou pedir ajuda de alguém na própria comunidade da UN, tá? Porque aqui envolvem expressões e não é interessante você mexer nas expressões, tá? Porque exige uma certa experiência com isso. Então, só mexa nessa mensagem se você tiver certeza do que você está fazendo, né? E se você quiser entender mais sobre expressões, tem um link aqui também sobre a comunidade nesse bloquinho de notas, tá? Então, depois da gente mandar as parcelas, a gente pergunta, né, para o usuário o número da parcela que ele quer receber a segunda via e também dá umas opções, né, caso ele queira ver outras parcelas, falar com o financeiro, voltar ao menu ou encerrar uma conversa. E aí a gente trata, né, se tiver um número, a gente verifica se a parcela, né, que ele escolheu realmente não é uma parcela que pode ser cobrada, então a gente verifica novamente a condição de parcela, né, e se não for uma parcela que não pode ser cobrada, né, se for uma parcela que não deve ser cobrada, a gente informa o usuário, mas se ele tiver escolhido a parcela corretamente, a gente verifica também se tem algum valor para ser pago dessa parcela, né? Porque o usuário pode escolher, mesmo assim, um ID de parcela, o número da parcela, de uma parcela que já está paga, né? Então a gente faz essas verificações por segurança e só em último caso, se ele realmente escolheu a parcela certa, que tem valor a pagar, a gente salva as informações, que é o ID da parcela e o vencimento, e a gente direciona o usuário para o fluxo de linha digitável mais link. Também tem um fluxo aqui que envia por e-mail. Então, se você quiser fazer o envio por e-mail e também pelo chat, é só você puxar essa setinha para cá. Ó. Por padrão, o template a gente deixa sem enviar por e-mail, porque nem todo mundo gosta de enviar por 2 canais. Mas, eu quero enviar por e-mail e também no WhatsApp. Então, você vem e arrasta essa setinha para cá, tá bom? Eu vou deixar aqui no perfil de novo. Nesse fluxo de linha digitável é o fluxo que a gente consome, o recurso do Cienge, né, que traz ali o PDF e a linha digitável. Se você quiser entender mais, tem também explicações na documentação do projeto. A documentação vai estar no link desse vídeo, tá bom? E basicamente a gente consome aqui esse recurso de Payment Slip Notification, passando o ID do contrato e o ID da parcela, tá bom? E aí a gente consegue, né, verificar aqui, pedir para a pessoa baixar o boleto, a gente anexa o boleto como um arquivo também. Então, aqui fica o boleto anexado e depois a gente envia a linha digitável. Ai, Sara, eu quero botar uma outra mensagem porque o Cienge agora tem proteção por senha no meu projeto. Se você quiser colocar uma mensagem depois de enviar um boleto, você pode puxar aqui um cartão de enviar mensagem e personalizar esse fluxo. Então, você coloca aqui, o seu boleto é protegido por senha. Sua senha é seu CPF ou CNPJ. E assim por diante. Você pode personalizar, tá? Não tem nenhum problema mexer em mensagens. Mas eu indico que você não mexa em webhooks, tá bom? Então, aqui você pode personalizar de acordo e é só conectar para a sua mensagem, né, que você quer mandar. E aí, quando esse fluxo se completa, né, ele volta para cá, né, ele se completou aqui, ó, essa setinha verde. E aí a gente pergunta para o que a pessoa deseja, né? Então, pode finalizar. Esse submenu ele pode também ser removido. Então, se você não quiser mandar ele, logo depois a pessoa vai receber a mensagem de algo mais. Então, eu quero só mandar o meu boleto e eu não quero criar esse loop que eu fico perguntando o que a pessoa deseja. Então, se você quiser, é só desconectar tudo dessas mensagens aqui. Só desconectar aqui também. Aqui você consegue, né? Quando esse fluxo se completa, a pessoa vai direto para o fluxo de algo mais, né? Então ele recebe a última mensagem ali do bot. Mas isso também é uma personalização que você pode fazer depois, tá? E aí, se a pessoa quiser mudar de contrato, a gente consegue mudar de contrato. Tem várias opções aqui para falar com o financeiro, voltar ao menu e encerrar conversa, tá bom? Então, esse aqui é o fluxo de segunda via, é um pouquinho complexo. E agora a gente vai passar para o fluxo de saldo devedor, presente e extrato. Então, para a próxima intenção que a gente teria seria extrato. Então, a gente vem aqui do fluxo de intenções, que ele direciona a ação. E o fluxo de extrato é um fluxo relativamente simples.
esse fluxo, ele consome um recurso do Cienge, então ele verifica também se o usuário está credenciado. Se ele não tiver, credencia. Se ele já tiver credenciado, a gente entra aqui no fluxo, no recurso que mostra, né, o PDF do extrato. É esse recurso aqui, Customer Statements PDF. E aí a gente consome e verifica se tem uma URL do PDF e se tiver, a gente manda a mensagem para o cliente baixar. Essa mensagem você pode personalizar também, fica a seu critério. E logo depois também a gente verifica, né, se tem um e-mail e envia também por e-mail esse extrato. Se você não quiser enviar por e-mail, é só você vir aqui e desconectar, tá? Essa setinha, o fluxo vai acabar aqui, tá? Então você pode ou enviar só no chat, que é essa parte, ou enviar no chat e por e-mail também, tá? Então essa é uma personalização também que você pode fazer. Show? E agora a gente vai para o extrato, desculpa, para o saldo do devedor presente, que é o saldo ali que a pessoa tem para pagar, tá bom? E aqui é a mesma coisa, a gente vê que a pessoa já está credenciada. Se ela não tiver, a gente vai direcionar ela para o fluxo de credenciamento, tá bom? E depois disso, né, a gente verifica aqui se ela não está nos grupos de desistência ou atendimento humano. Depois disso, a gente verifica se a pessoa se credenciou com CPF ou CNPJ. Se foi CPF, a gente consulta aqui o total de current debit, né? Então, esse aqui ele mostra o total que a pessoa está devendo, e esse saldo devedor, ele é uma mensagem, tá? Então, ele não mostra um PDF, ele simplesmente manda uma mensagem, ó. Seu saldo de débito é, e aí o valor formatado, né? Caso você queira mudar essa mensagem, pode mudar, mas eu indico não mudar aqui a expressão, porque essa expressão formata o valor de acordo ali com o real do Brasil e tudo mais. E aí, se não encontrar também o extrato, ele vai receber, ó, não encontrei o registro do seu saldo devedor. Então, aqui também você pode personalizar essa mensagem, tá bom? Show. Depois, né, que esses fluxos se completam, eles voltam aqui para o fluxo de intenção. Quando eles se completam, ele completa também o fluxo de intenções. E aí, por último, a pessoa recebe o algo mais. Então, essa é a fluidez dos fluxos financeiros. Eu espero que tenha ajudado e até o próximo vídeo, viu? Tchau, tchau!